Estamos de volta e querendo colocar sua vida e toda a sua história nas mãos de Deus através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Para começar bem esse nosso dia, pedindo que a Santa Virgem Maria interceda por mim, interceda por você, para que façamos bem todas as coisas. A intercessão da bem-aventurada Virgem Maria tem como objetivo nos colocar nas mãos de Deus e pedir a graça e a força do Espírito Santo sobre nós. Senhor, no início deste dia, nós queremos te pedir, lança sobre nós o seu olhar de bondade, de compaixão, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Que todas as nossas ações sejam feitas inteiramente para o maior louvor, para a sua glória. Senhor, nós te pedimos, olha por cada um daqueles que estão em casa, acompanhando a programação da Rede Século XXI, que precisam de uma bênção, que precisam de uma palavra. Vem, Senhor, em auxílio de cada um de nós. Nós te pedimos, derrama sobre nós a graça do Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, de fortaleza, e conduza-nos inteiramente. E nós te pedimos, Mãe Santíssima, por sua intercessão, que a graça do Espírito Santo seja derramada sobre toda a nossa vida, para que na força do Espírito, para que guiados pelo Espírito Santo, as nossas palavras sejam as palavras que cheguem aos corações como resposta de Deus. Intercede por nós, Mãe Santíssima, para que sejamos completamente revestidos da graça e da força do Espírito Santo. Quero convidar você a rezar cantando comigo, pedindo que o Espírito Santo, que é brisa suave, refaça todo o nosso viver, venha em auxílio da nossa fraqueza e ajude-nos a viver bem este tempo que Ele preparou para nós. Venha, Espírito Santo, brisa suave, refaz o nosso viver. Espírito Santo, brisa suave, refaz meu viver. Vem, ó Espírito Santo, brisa suave, refaz meu viver. Vem, Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo, brisa suave, refaz meu viver. Vem, ó Espírito Santo, brisa suave, refaz meu viver. Nós cremos firmemente, Senhor, na graça sobrenatural que é derramada sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo, que conduz inteiramente todo o nosso ser e nos leva ao verdadeiro, profundo conhecimento da essência de Deus, que nos leva ao conhecimento da verdade. Que a sua vida e que toda a sua história, que todo o seu dia seja revestido pela graça e pela força do Espírito Santo. Que Ele seja o teu guia e o teu mestre nesse dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Olha só, eu quero agradecer a você que, inspirado pelo Espírito Santo, está correspondendo ao nosso apelo de começar a fazer parte desta obra de evangelização que é a Associação do Senhor Jesus. Nosso telefone para você se tornar sócio é 19-3871-9620. E eu tenho aqui já a participação dos irmãos que tomaram a decisão de começar a fazer parte desta obra. Tenho aqui a Maria Aparecida de Gaspari, que é de Rio das Pedras, São Paulo, nossa nova sócia. Muito obrigado pela sua participação. Diego Marcos Cantelli, de Friburgo, em Santa Catarina, também nosso novo sócio. Muito obrigado pela sua participação. Cleonice Gomes de Souza, de Belém, no Pará, também nossa nova sócia. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua decisão de começar a fazer parte desta obra que é a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI. Nós vamos falar sobre a comunhão dos santos, mas disse que a tônica do mês de novembro é falar também sobre as realidades últimas da vida do ser humano.
aquilo que nós vamos experimentar no último dia, no dia final. Então acompanhe comigo uma passagem do Evangelho que vai ajudar a gente a compreender qual é o significado dessa fé última, daquilo que move a nossa vida cristã, que é a fé na ressurreição. Acompanhe comigo. Existe ressurreição. Alguns se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, podemos falar com o senhor? Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve se casar com a viúva, a fim de que possa ter filhos em nome daquele que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem ter filhos. Também o segundo e o terceiro. Assim, os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, também a esposa morreu. E agora, na ressurreição, de quem a mulher é a esposa, já que todos os 7 se casaram com ela? Nesta vida, os homens e as mulheres se casam. Mas os que Deus julgar dignos de participar da ressurreição dos mortos e da vida futura, não se casarão mais, pois não podem mais morrer. Mas serão como anjos e serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E quanto à ressurreição, já indicou Moisés na passagem da sarça, quando chamou o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para Ele. Aí está o núcleo da nossa vida de fé. Creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Essa expressão é fundamental para a gente entender o que é que guia a nossa vida cristã. O Catecismo da Igreja Católica faz questão de ressaltar que essa realidade de fé deve fazer parte da nossa vida presente e é também realidade sobrenatural. Nós cremos firmemente na ressurreição dos mortos. O que seria a nossa vida se nós não tivéssemos essa esperança última? Viveríamos só para este tempo presente? São as realidades sobrenaturais que acompanham a nossa vida, que dá sentido à nossa vida de fé. Nós cremos firmemente na ressurreição dos mortos e na vida eterna. E olha, engana-se aquele que acha que a ressurreição, a vida eterna, é essa vida terrena aqui um pouquinho melhorada. Não, não é isso não. Essa vida enfeitada, essa vida um pouquinho melhorada, nada se compara. Aquilo que é a realidade última, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, não se compara com a realidade que nós vivemos aqui. São João diz que nós já somos filhos de Deus, mas nem sequer manifestou ainda aquilo que seremos, porque quando nós estivermos diante de Deus, contemplando-o face a face, nós viveremos então a plenitude da filiação divina. Nós viveremos a vida eterna, que é essa vida, a vida nova que Deus trouxe para cada um de nós. Um corpo glorioso, um corpo transformado, não se compara com a realidade terrena, é algo sobrenatural. Essa é uma das realidades últimas da vida do ser humano, aquilo que nós chamamos de os novíssimos. Também a igreja fala durante esse mês sobre a realidade do purgatório, a realidade do inferno, que a gente precisa sempre meditar nisso. No dia de Todos os Santos e no dia de Finados, nós tivemos a oportunidade de meditar sobre essas realidades últimas da vida do ser humano. É preciso professar a fé e entender que isso não é uma invenção, isso não é simplesmente uma alegoria. Nós cremos em todas e cada uma das verdades reveladas pela Sagrada Escritura, nós cremos em todas e em cada uma das verdades que são professadas no símbolo apostólico, no símbolo niceno, constantinopolitano, que são os 2 símbolos de fé mais conhecidos, existem outros, mas são os 2 mais conhecidos. Nós professamos firmemente a fé em
em todas e cada uma das verdades reveladas e que estão contidas aí nos símbolos de fé que nós professamos. Então nós acreditamos firmemente na ressurreição dos mortos, na vida eterna, e acreditamos que dessa vida nós somos peregrinos caminhando rumo à vida nova, transformada, restaurada, completamente presente de Deus para mim e para você. Cremos na ressurreição dos mortos. Mas nós falamos também durante esse mês sobre a comunhão dos santos. O que é essa comunhão dos santos? Primeiro, antes de falar da comunhão dos santos, nós expressamos a nossa fé dizendo que acreditávamos na igreja. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Ou creio na igreja católica, como nós professamos no símbolo apostólico. Creio na igreja e no símbolo niceno-constantinopolitano, nós falamos que cremos na igreja una, santa, católica e apostólica, apresentando então as notas características que definem a igreja de Jesus Cristo. Mas o catecismo da igreja católica, quando nos fala da comunhão dos santos, ele faz com que nos lembremos primeiro desse artigo, que nós confessamos que cremos na Santa Igreja Católica, e depois diz, o que é a igreja, senão a assembleia de todos os santos? O que é a igreja, senão a assembleia de todos os santos? É a comunhão de todos os santos, e a comunhão dos santos é precisamente a igreja. Porque quando nós falamos de igreja, nós não falamos simplesmente de uma realidade de pedra, de uma realidade terrena. Nós falamos da igreja peregrina que somos nós falamos da igreja que peregrina, que é a igreja militante, nós falamos da igreja padecente, que são as almas do purgatório, nós falamos da igreja triunfante, que é aqueles que já nos precederam na vida de fé, daqueles que povoam o céu. Nós falamos dessa tripla dimensão da igreja, a dimensão do qual nós fazemos parte, porque fomos inseridos na vida de Cristo e na vida da igreja, mediante o nosso batismo. O que é então essa comunhão dos santos, senão a comunhão que se vive precisamente na igreja? A igreja é o lugar da comunhão dos santos. E para falar isso, o catecismo da Igreja Católica começa dizendo assim: uma vez que todos os crentes formam um só corpo, todos os cristãos formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Essa realidade é maravilhosa, porque se nós estamos vivendo num corpo, então na comunhão dos santos, essa dimensão da comunhão dos santos diz que os bens que eu vivo são comunicados aos outros membros da igreja, como vasos comunicantes. Para entender bem que esse vasos comunicantes, quando você derrama um pouco de água sobre um tijolo de barro, aquele tijolinho de barro, você derrama a água numa parte dele e a água vai, por meio dessa definição dos vasos comunicantes, ela vai atingindo outras partes do tijolo sem que necessariamente, ou quando você joga a água na terra, que ela vai escorrendo e tomando outras partes. Isso é meio que aquilo que nós entendemos como vasos comunicantes. Existem outras explicações mais científicas até, mas entenda isso. Quando eu faço um bem nessa realidade da comunhão dos santos, os outros membros da igreja também são atingidos. Essa comunhão dos santos, que a igreja diz assim: uma vez que todos os cristãos formam um só corpo, os bens de um são comunicados aos outros. E assim deve-se acreditar a comunhão, que existe uma comunhão de bens na igreja. Essa é a comunhão de bens, a comunhão da caridade. Mas há outra dimensão também, e eu vou falar dela daqui a pouco. O que acontece quando nós erramos? O que acontece com o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, quando nós cometemos pecado? Não saia daí. Quero contar com a sua participação no nosso próximo bloco, pelo nosso telefone 19 3871 9620, ou pelo nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br, e nós vamos continuar falando da comunhão dos santos. Se nós transmitimos os bens são comunicados uns aos outros, o que acontece então na realidade de pecado, quando atinge a minha vida? Será que é só meu? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vou para o intervalo, já eu volto.